Eles construíram um túmulo de aço de 1 bilhão e 700 milhões de dólares para conter o objeto mais perigoso da Terra. Era para nos garantir um século de segurança, mas há um problema. Aquela coisa lá dentro está sumindo. O pé de elefante, a massa radioativa sob Chernobyl, está lentamente virando poeira radioativa microscópica. Poeira que atravessa rachaduras, viaja nas correntes de ar e escapa da barreira feita para contê-la. O confinamento seguro foi feito para prender um monstro, mas ele está virando um fantasma capaz de atravessar paredes. Se os cientistas perderem o controle do que ocorre sob Chernobyl, o desastre pode entrar em nova fase assustadora. Capítulo 1. O fantasma no filtro. Imagine um hangar de avião do tamanho de um quarteirão pequeno, com 35 andares de altura e pesando quase 40 mil toneladas. Isso é, em resumo, o novo confinamento seguro, ou NSC. É um arco reluzente de aço, com 257 metros de largura e 108 metros de altura. Ele não fica diretamente em cima do reator. Ele está sobre a estrutura de confinamento original, uma carcaça de concreto erguida pelos soviéticos logo após o desastre de 1986. Eles chamaram a primeira estrutura de sarcófago, tão ameaçadora quanto parece, como o túmulo de um faraó. Ela foi feita para selar algo perigoso lá dentro para sempre. Diferente dos túmulos egípcios, o revestimento original foi feito com a integridade estrutural típica de algo apressado. Nos anos 2000 já apresentava rachaduras. A chuva estava infiltrando e toda a estrutura corria risco de desabar. O mundo construiu o NSC para cobrir o sarcófago, uma estrutura de confinamento sobre outra, como um traje de proteção sobre um curativo danificado. É o maior objeto móvel terrestre do mundo, segundo um relatório recente, mas está longe de ser apenas uma caixa de aço gigante sobre o antigo reator. Ela está viva, de certa forma, respirando constantemente. Sistemas de ventilação maciços puxam o ar para dentro, passando-o por unidades de filtragem industrial, e mantêm o que os engenheiros chamam de pressão negativa dentro da estrutura. Pressão negativa é apenas uma maneira sofisticada de dizer que o prédio está sempre inalando e nunca exalando. O ar entra, nada sai. Pelo menos nada que não tenha passado primeiro por um filtro projetado para capturar quaisquer toxinas que as ruínas abaixo estejam liberando. Os filtros são a linha de defesa crucial. Filtros usados em salas cirúrgicas de hospitais, padrão ouro para ambientes limpos, capturam partículas de até 0,3 micrômetros. Isso equivale a cerca de 3 milésimos da espessura de um fio de cabelo. Nessa escala, você está bloqueando bactérias, fumaça e a esmagadora maioria das partículas de poeira radioativa que flutuam dentro do abrigo. E os sistemas de filtragem do NSC são extremamente eficientes nisso. Não são aqueles filtros de forno gigantes do Home Depot. Eles usam mantas de fibras entrelaçadas que capturam partículas por diferentes mecanismos simultaneamente. Algumas partículas colidem com as fibras, outras apenas grudam, e as menores zigue-zagueiam até colidirem com o filtro em um processo chamado movimento browniano. Curiosamente, partículas menores costumam ser mais fáceis de capturar que as médias. Esses filtros revelam algo assustador. O NSC nunca foi projetado porque Chernobyl estava estável. Foi projetado porque os cientistas sabiam que os materiais do reator 4 ainda se desintegravam em poeira radioativa. Ainda assim, o que os pesquisadores viam na contenção era perturbador. Sensores detectaram mais nêutrons ricocheteando como brasas em uma churrasqueira, tornando-se um perigo constante. Eles sabiam que poderiam ter um problema. Não era um perigo imediato, mas algo que incomoda você simplesmente porque aqueles picos de nêutrons não deveriam estar acontecendo. Eles deveriam, abre aspas, sumir sozinhos. E esse sentimento de saber que algo está errado, mas não saber exatamente o quão sério é ou o que vai acontecer em seguida, é algo que as pessoas também podem entender de uma forma muito mais pessoal. O estresse nem sempre se manifesta de forma explosiva. Muitas vezes é silencioso, se acumula aos poucos e dificulta saber o que fazer depois. Esse é um dos motivos pelos quais a terapia pode ser tão valiosa. Ela te dá espaço para desacelerar, entender o que você está sentindo e dar um passo de cada vez, em vez de tratar tudo como se tivesse que ser tudo ou nada. A terapia me ajudou a transformar um grande problema em algo mais administrável, focando no que posso fazer agora e tornando tudo menos esmagador. Fico feliz que a BetterHelp patrocine este vídeo, pois facilita o início da terapia. Basta responder um questionário rápido para ser conectado a um terapeuta licenciado.
E se não parecer a combinação certa, você pode trocar a qualquer momento sem custo adicional. Você também pode se comunicar da forma que for mais confortável para você, seja por telefone, vídeo ou mensagem de texto. Às vezes, progresso não significa consertar tudo de uma vez. Às vezes, é apenas ter o apoio e a perspectiva necessários para seguir em frente com um pouco mais de clareza. Então, se você está pensando em tentar a terapia, clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/betterhelp.com/infographics para ganhar 10% de desconto no seu primeiro mês de terapia. Agora, de volta a Chernobyl. A expectativa original era de que esse processo de degradação fosse se estabilizar gradualmente com o tempo. Em vez disso, as medições dentro do abrigo sugeriram algo muito mais imprevisível. O ambiente continuava ativo e dinâmico. Ele ainda estava mudando décadas após a explosão. Em teoria, o núcleo danificado geraria principalmente partículas radioativas, fragmentos e poeira pesada. Esse tipo de contaminação é facilmente capturado por sistemas modernos de filtragem industrial. Mas os cientistas também estavam detectando aumentos na atividade de nêutrons em várias salas sob o reator, e isso era uma preocupação. Isso indicava que o material contendo combustível não só se desintegrava fisicamente, mas sua evolução física também provocava novas reações nucleares. Ele rachava, mudava de posição, secava e se rearranjava, o que gerava nova fissão e dificultava prever seu comportamento a longo prazo. O núcleo do reator da unidade 4 de Chernobyl realmente não parou desde 1986. Uma mistura química muito mais sinistra do que simples destroços está borbulhando ali. Quando o reator 4 explodiu, seu núcleo derreteu como lava, fundindo o combustível de urânio do reator, as barras de controle, o revestimento metálico e uma mistura derretida de concreto, aço, zircônio, grafite e até areia em uma nova substância chamada cório. Alcançando mais de 5.000 graus Fahrenheit, a massa de cório escorreu para baixo, endureceu em estalagmites e estalactites, e fluxos de lava, tornando-se o que os cientistas chamam de materiais contendo combustível, ou MCC. Eles ainda contêm cerca de 95% do urânio original do reator. Sob as condições certas, essa massa ainda pode flertar com algo que Chernobyl nunca deveria fazer novamente: sustentar uma reação nuclear. Em 2021, cientistas publicaram vários relatórios afirmando que esses FCMs estavam se desintegrando ativamente, produzindo uma poeira radioativa que complicou os planos originais de desmontar o sarcófago original. Hoje, o pé de elefante, a mais famosa dessas formações, tem consistência de areia dura e compacta. O NSC faz exatamente o que foi projetado: mantém as partículas dentro. O problema é que o que está dentro não está mais se comportando como o projeto assumiu. Algo mudou dentro do confinamento. Esse é o fio que precisamos puxar, e para entender onde ele leva, teremos que voltar à noite em que tudo começou e considerar que talvez o que nos contaram sempre omitiu algo. Capítulo 2. A natureza da primeira explosão. A 1h23 da manhã, em 26 de abril de 1986, o reator 4 estava realizando um teste de segurança de rotina que parecia tudo, menos rotineiro. Ele era levado a um território instável para ver o que ocorre quando a energia acaba. Os operadores soviéticos enfrentavam alarmes, comandos manuais e um reator que parecia agir por conta própria. Logo, a potência caiu demais e depois disparou, rápido demais. A versão oficial diz que o que aconteceu em seguida foi simples. A água no reator virou vapor instantâneo, elevando a pressão. A explosão lançou a tampa de 1.000 toneladas como uma rolha de champanhe. Quando o núcleo ficou exposto, o grafite pegou fogo e o incêndio resultante durou 10 dias. Essa é a versão que a União Soviética contou ao mundo. Está nos livros didáticos. Essa é a história. Mas há um problema. Em outro lugar, a quase 1.000 quilômetros de distância, na cidade russa de Cherepovets, cientistas estavam detectando algo estranho no ar: gás xenônio radioativo. Agora, o xenônio não aparece do nada. Ele é um produto da fissão, o que lhe confere uma marca única, uma espécie de impressão digital, por assim dizer. E essa digital não batia com a versão oficial. A mistura de isótopos de xenônio encontrada não era compatível com um reator danificado se desintegrando lentamente. Isso apontava para algo mais violento, uma explosão intensa de fissão nuclear acontecendo exatamente no momento da explosão. O físico sueco Lars Erik de Geer analisou isso décadas depois. Com modelos atmosféricos, rastreou a origem da nuvem de xenônio e como ela chegou ali. Ela não acompanhou a pluma principal rumo à Europa. Ela foi lançada para o alto e capturada por uma corrente de vento diferente.
o que só ocorre se algo arremessar material com muita força, mais do que uma simples explosão de vapor. De Geer concluiu: a primeira explosão não foi só vapor, mas de fato uma explosão nuclear. Uma reação de fissão rápida e descontrolada atingiu partes do núcleo primeiro e, segundos depois, a explosão de vapor destruiu o reator. Considere como puxar o gatilho antes de uma explosão. A primeira pode ter sido pequena, mas foi nuclear, e isso faz diferença. O que quer que tenha causado aquela explosão não desapareceu quando a poeira baixou. Suas impressões digitais ainda estão presas dentro do núcleo derretido, dentro dos materiais que contêm o combustível. A teoria de Geer não é consenso, mas trouxe uma questão persistente. Se Chernobyl ficou brevemente nuclear antes de haver uma explosão mecânica, o que exatamente está lá embaixo? Capítulo 3. Sala 305-2, o pulso. Bem abaixo do reator 4, passando por concreto destruído e aço retorcido, em um labirinto onde nenhum humano pode entrar com segurança, está a Sala 305-2. Parece inofensivo, mas não se engane. Esta é a sala onde parte do reator foi parar quando a pasta brilhante de cório desceu como lava, e depois esfriou. Seja lá o que for que está lá embaixo, está no escuro desde 1986, mas não em silêncio. Ninguém pode voltar lá para verificar. A radiação mataria você em minutos. Então, os cientistas fizeram a próxima melhor coisa. Instalaram sensores na sala e deixaram o núcleo do reator se manifestar. Para saber se ocorre fissão nuclear, basta contar os nêutrons. Cada vez que um átomo de urânio se divide, ele dispara nêutrons como balas microscópicas. Esses nêutrons atingem outros átomos, dividindo-os, liberando mais nêutrons, uma reação em cadeia. Quanto mais nêutrons são detectados, mais fissão ocorre. Por isso, quando os sensores na sala 305-2 captaram mais nêutrons, as pessoas ficaram alertas. Entre 2016 e 2021, os níveis de nêutrons aumentaram cerca de 40% e, em alguns casos, quase dobraram. O principal suspeito era a água. Por décadas, a água subterrânea infiltrou-se nas ruínas e, curiosamente, ajudou a mantê-las estáveis. A água, na verdade, desacelera os nêutrons, e nêutrons mais lentos têm mais chance de causar fissão, mas a água também os absorve e atua tanto como acelerador quanto como freio. Durante anos, o freio estava vencendo, e então veio o NSC. Ao selar o reator e controlar o ambiente, diminuiu a entrada de água subterrânea no sistema. Menos água resulta em menos frenagem. Se você imaginar uma fogueira sob cinzas úmidas por décadas queimando silenciosa e quase apagada, talvez entenda o que ocorre. Quando as cinzas secam, o que estiver embaixo vai começar a brilhar de novo. Para deixar claro, isso não é uma segunda explosão de Chernobyl esperando para acontecer. Especialistas acreditam que a geometria do material impede reações descontroladas. Se aquecer muito, o sistema tende a se autossufocar. Mas eles não sabem com certeza. Ninguém sabe. O que eles sabem com certeza é que o núcleo não está morto. Ele está reagindo, gerando nova fissão, radiação e calor. E essa energia não fica enterrada para sempre. Ela se move para cima. Alguns quilômetros adiante, na superfície, algo mais estava prestes a perturbar o solo acima do reator 4, sem qualquer ideia do que poderia estar despertando embaixo. Capítulo 4. A perturbação da Floresta Vermelha. A alguns quilômetros do reator 4, existe uma floresta que não deveria existir. E isso porque, em 1986, ela supostamente morreu. A radiação atingiu tão forte que os pinheiros ficaram com uma cor laranja enferrujada quase da noite para o dia. Depois, eles desabaram onde estavam. Tratores passaram por lá, enterraram o que puderam e deixaram o resto apodrecer. Eles chamaram de Floresta Vermelha, e hoje ela parece estranhamente normal. Na superfície, as árvores cresceram de novo, pássaros voam e o vento passa pelos galhos como em qualquer floresta da Terra. Mas se você for para o subsolo, a floresta revela raízes muito mais sinistras. Por quase 5 décadas, o solo tem coletado silenciosamente tudo o que Chernobyl lançou no ar. Isso inclui poeira radioativa, partículas ionizantes da chuva e do vento, e tudo mais que a explosão violenta lançou repetidamente no meio ambiente. Camada por camada, continua sendo um dos lugares mais contaminados da Terra, e em fevereiro de 2022 tanques russos passaram direto por lá. As colunas blindadas de Putin na operação militar especial para invadir a Ucrânia avançaram rumo a Kiev, cortando a zona de exclusão. Veículos pesados com esteiras reviraram o solo, cavando, triturando e levantando décadas de material radioativo no ar como consequência. Os trabalhadores da usina apenas observaram até que sensores e monitores de radiação detectaram picos.
Algumas estações registraram radiação gama 20 a 30 vezes acima do normal, nada sutil. Quando os cientistas revisaram os dados, o padrão era estranho. Sensores distantes do comboio militar tiveram picos, enquanto outros próximos não. Um estudo de 2023 analisou as leituras e refutou totalmente a teoria da poeira, mostrando que os sensores captavam picos a quilômetros das estradas. Ou seja, embora os tanques tenham levantado poeira radioativa localmente, isso não provocou grandes picos nos sensores. As armas de guerra eletrônica deles provavelmente embaralharam a rede. Apesar disso, a toxicidade química do solo está, na verdade, piorando. Lá em 1986, a precipitação radioativa incluiu um isótopo radioativo chamado plutônio-241. Ele não permanece para sempre. Na verdade, ele decai relativamente rápido. O verdadeiro problema é no que ele se transforma quando decai. E magnésio-241, que tem uma vida mais longa, é mais persistente e, de certa forma, mais perigoso, pois emite radiação alfa. Ela não viaja longe no ar, mas se entrar no corpo, libera toda a energia direto nas células. O tecido pulmonar, ossos ou qualquer local afetado continuará irradiando e se tornando mais perigoso. Seja lá o que aqueles tanques levantaram em 2022, não era o mesmo material que caiu em 1986. Era algo ainda mais tóxico e refinado. E nem tudo na Floresta Vermelha fica na superfície ou no ar. Parte disso penetra pelo solo e chega aos lençóis freáticos embaixo do reator. Os mesmos espaços onde a sala 305-2 está mostrando sinais de vida renovada. Capítulo 5. A rodovia invisível. Tudo o que falamos até agora, radiação, poeira e combustível derretido, parecia estar contido. Sob a zona de exclusão, há um sistema oculto de rios subterrâneos e aquíferos, camadas de rocha e solo que armazenam água. Quando chove, a água infiltra no solo. Ela começa uma jornada lenta através desses aquíferos até chegar ao rio Dniepr. É a principal fonte de água para Kiev, com 3 milhões de habitantes, e para dezenas de milhões na região. Em 1986, se você perguntasse aos cientistas se algo de Chernobyl entrava nesse sistema, eles dariam uma resposta tranquilizadora. Debaixo do local, há uma camada grossa de argila, e a argila é densa e pegajosa, na verdade, quase impermeável. Eles acreditavam que a barreira de argila bloquearia totalmente qualquer coisa, ou retardaria tanto que a radiação se dissiparia antes de atingir algo importante. Porém, um problema surgiu quando pesquisas revelaram que os modelos iniciais não perceberam que a argila de Chernobyl não era sólida. Ela tinha rachaduras e pequenos caminhos por onde a água passava. A água que passava por essas rachaduras também levava passageiros chamados pelos cientistas de coloides, partículas microscópicas suspensas na água, pequenos demais para se depositarem e grandes para serem ignorados. O principal é que elementos radioativos os adoram. O plutônio, por exemplo, deveria permanecer preso no solo, basicamente imóvel. Mas nesse caso, ele passou a pegar carona nessas partículas minúsculas, movendo-se com a água. Ele escapou por fraturas, superou barreiras naturais e viajou mais longe e rápido do que o previsto. Os modelos de segurança previam contaminação avançando lentamente pelo solo. O que eles encontraram, na verdade, foram verdadeiras rodovias aquáticas, cujo alcance final se mostrou praticamente impossível de medir. Um estudo de longo prazo publicado em 2022 confirmou que elementos radioativos como césio, estrôncio e até mesmo plutônio já estão presentes na água subterrânea sob Chernobyl. O sistema de fato dilui e desacelera esses elementos ao longo do tempo, mas os mecanismos de transporte são mais complexos do que imaginávamos. O confinamento funcionou, só que de forma diferente do esperado. O sistema conecta-se a aquíferos profundos e à geologia regional, desaguando na mesma bacia hidrográfica que serve uma das maiores populações da Europa. Tudo isso aponta para um único lugar, a fonte, onde algo dentro do reator ainda está ativo e produzindo material que não está se comportando da maneira que deveria. Capítulo 6. O mito do sarcófago. Neste ponto, é seguro dizer que o núcleo de Chernobyl não está se comportando como um objeto morto. A lógica do NSC era apenas ganhar algum tempo. Era um abrigo temporário de 100 anos feito para engenheiros desmontarem as ruínas. Mas esse plano dependia de uma única suposição, que as reações nucleares haviam acabado. E, para ser justo, o NSC funciona perfeitamente. Os arcos de aço são sólidos, a ventilação funciona bem e os filtros operam conforme especificações. Engenharia não é um problema. O problema é que os engenheiros projetaram a estrutura para um reator inativo e em decomposição.
E Chernobyl não leu o manual. O NSC foi construído para impedir que poeira radioativa escapasse de uma massa sólida e estática. Os cientistas lidam cada vez mais com um monstro de vidro radioativo instável, que segue desmoronando, mudando, reagindo e, às vezes, indicando que ainda há fissão nuclear subterrânea. Não é o ideal. E essa é a verdadeira história aqui. Picos de nêutrons, contaminação da água subterrânea e partículas de aerossol estranhas são evidências físicas de algo ocorrendo no núcleo do reator. Se o núcleo fosse inerte e os modelos corretos, esses sinais desapareceriam, não evoluiriam ou se intensificariam após 40 anos. Então, os cientistas voltaram à fonte, aos restos derretidos do reator 4. O que encontraram era pior que uma simples contaminação. Capítulo 7. O pé em desintegração. Tudo isso nos leva de volta ao ponto de partida, o pé de elefante. Depois de todo esse tempo, ele continua sendo um dos objetos mais mortais que a humanidade já criou. Ao olhar uma foto dele, você pode achar que é só uma grande rocha radioativa, mas na verdade é vidro radioativo. E essa é uma diferença assustadoramente importante. Em 1986, o reator 4 ficou tão quente que tudo dentro do reator derreteu e se misturou, formando uma lama brilhante que escorreu pelo prédio do reator como lava. Ao esfriar, o pedaço mais famoso passou a ser chamado de pé de elefante. E por anos, os cientistas assumiram que a enorme formação negra de vidro de silicato, rico em urânio, cheia de isótopos radioativos, estava praticamente terminada de se transformar. Outra suposição ruim, já que o vidro não é permanente, e o vidro radioativo está basicamente sendo destruído por dentro pelos seus próprios átomos. Cada evento de decaimento radioativo dentro do pé de elefante libera energia na forma de partículas alfa, raios gama e decaimento beta. Esses pequenos impactos microscópicos martelam o material sem parar por décadas. É o suficiente para pulverizar lentamente a massa, sem fazê-la explodir de forma dramática. Ligação por ligação, átomo por átomo, a massa evolui até que eventualmente racha, como os cientistas observam. Lá nos anos 1990, o pé de elefante parecia tão denso e permanente que os cientistas precisaram usar um rifle Kalashnikov com munição perfurante só para retirar uma amostra para análise. Hoje, cientistas afirmam que partes dele têm consistência de areia, algo incomum para uma lava radioativa. O pó dessa areia está se desintegrando, tornando as leituras recentes de aerossol mais compreensíveis, mas piora. Com a fratura interna do material, o urânio preso nele muda de posição. As concentrações se reorganizam com a formação de bolsões e, em certas condições, com o ressecamento dos espaços do reator. Essa reorganização pode explicar o aumento da atividade de nêutrons detectada na sala 305. O núcleo envelhece mal, como uma gelatina tóxica que vira pó e se espalha pelo ar sobre o lençol freático da Europa. O plano de remoção ainda está em desenvolvimento. Essa é a realidade desconfortável sob a maior estrutura móvel da Terra. Chernobyl não está adormecida, mas acordada e se tornando ainda mais difícil de conter do que quando a selamos. Para entender por que tudo terminou assim, é preciso voltar ao momento em que tudo falhou e aos erros cometidos. Descubra a história real em Chernobyl, o desastre da explosão nuclear explicado hora a hora, ou assista a isso.